Boa noite. Oi. Carlinhos já tá por aqui também? Essa cara de mal-humorado dele, né? Não foi você. Não? Não. Esperar entrar mais um pouquinho de gente. Aí a gente começa. Já tá ronronando. Não sei se dá pra ouvir daí, mas ele tá ronronando muito alto. Oi, Camila, boa noite. Tá, vocês estão me ouvindo bem? Hoje eu não tentei ligar o Wi-Fi aqui, porque eu acho que não tá funcionando bem. Eu fui direto no 3G. Vocês estão me ouvindo, vendo direitinho? Eu tenho muita coisa pra falar hoje. Eu tive que reduzir a quantidade de tópicos que eu ia falar, porque senão eu ia ficar falando até amanhã, não ia dar tempo pra pergunta, porque tem muita coisa pra falar. Muita coisa mesmo, muita coisa importante que a gente pode falar desse assunto e que ajudam a melhorar a qualidade de vida e a expectativa de vida dos nossos pets. Então tem bastante assunto pra gente conversar. Lembrando que mês que vem, eu não falei disso ainda, mas mês que vem eu vou continuar com o tema prevenção. Eu não vou mudar ainda, porque eu vi que tinha gente com bastante dúvida ainda com relação a essa parte de prevenção. Então eu vou falar um dia só de filhote, prevenção para filhotes, depois eu vou falar prevenção para idosos. Aí a gente vai falar um dia só de castração, tudo de castração, e por último eu vou falar de doença do carrapato. E tem, nossa, são dois temas bem polêmicos, né? Tem muita coisa pra falar de tudo isso aí. Então, julho vai ser isso, tá? Se tiver mais tema que eu não coloquei ainda, vão me falando. A gente vai adicionando esses temas na programação. Esperar mais um pouquinho pro pessoal entrar. Deixa eu abrir aqui e a gente já inicia. Então vamos lá. Camila, se tem alguma dúvida, alguma coisa, você vai me falando, vai me lembrando durante a live e a gente vai conversando, tá? Primeiro ponto, a importância da consulta de rotina, exame de check-up, que a gente já conversou, né? A gente já teve uma live só sobre isso. Não sei se tem alguém aí que não estava presente na live, mas só para lembrar. Antipulgas, a necessidade de fazer ou não fazer. E vacinação, a mesma coisa. Janice, boa noite, tava te esperando, tava pensando em você agora porque eu vou falar de você em alguns momentos dessa palestra. Tem algumas coisas do Smart para falar aqui, como sempre, né? Eu sempre falo de você, praticamente toda palestra eu falo de você. Então, vacinação, fazer ou não fazer, em que casos a gente faz, que casos a gente não faz. Lembrando que hoje em dia, para cachorro, a gente tem aquele teste que avalia a real necessidade de fazer a vacina múltipla, tá? Recentemente eu fiz mais ou menos 5 cachorros, assim, nas últimas 2 ou 3 semanas, e nenhum deles precisou. Continua não precisando. Então eu tô com uma média de 40 animais que fizeram um teste comigo até agora, e nenhum deles precisou. Até hoje tá tudo ok, tá? Ninguém precisou de vacina. É importante ressaltar que boa parte dos animais realmente tem uma imunidade maior do que um ano. Normalmente eu tô pegando muito isso, mas lembrando que, por exemplo, animal que tem acesso a água parada, a roedor, não tem jeito. Mesmo que a vacina tenha validade maior do que um ano para sinomose, para parvo, para hepatite, para lepto ela não tem. Então esses animais precisam da vacinação, inclusive a cada 6 meses. Então depende muito, é muito personalizado. Eu trabalho com protocolo personalizado, é sempre de acordo com a rotina do animal,
com aquele cliente. Então é uma coisa muito diferente, assim, não faço, tipo, a vacina V10 para todo mundo, vacina de raiva para todo mundo, vacina de gripe para todo mundo e giardia para todo mundo. Giardia eu não faço nem para ninguém, então não faz diferença. Mas não é todo mundo que precisa de todas as vacinas, é isso que eu preciso lembrar. Então, outro ponto de... Janice, eu falei aqui, ó, a importância de consulta de rotina, exame de check-up, que a gente já teve live só para isso. Mas lembrando, importância de antipulgas, da vacinação, que é o que a gente estava falando. Vermifugação é o tema da próxima live, então eu não vou falar muita coisa aqui, mas também é outro ponto que eu não sou a favor de você fazer de maneira constante. Conheço gente que faz a cada 30 dias, 60 dias, 6 meses, uma vez por ano. Então, assim, depende muito, tá? É muito de caso para caso. Tem animal, das meninas aqui, os gatos, meus gatos, eu tenho 7, né? Eu não vermifugo, assim, tem bastante tempo, tá? E com segurança. Vou explicar na live da semana que vem por que eu faço isso, como que eu faço isso. É importante, importância do acompanhamento da dieta, seja ela ração ou dieta caseira. Então, ou alimentação natural. Eu já peguei muito animal comendo dieta errada. Por exemplo, às vezes a gente passa dieta para problema urinário, por exemplo. É uma dieta que a gente usa por um período. Você tratou isso, a gente tira essa ração urinária. E eu já ouvi falar, já peguei paciente que tava, 2 anos com essa ração. Ela não é uma ração de manutenção, ela é uma ração terapêutica, como se fosse um remédio. Você vai usar por aquele período e depois a gente para. Então, tem a parte de dieta, de ração, de nutrição de uma maneira geral. Pois é, essa palavra pro Smart é complicado, né? Esse gordinho safado. Ele é muito gostoso, gente, ele é muito delícia. Mas, assim, essa parte de ração, não só de dieta caseira, antes de entrar na pós-graduação, eu não tinha noção, eu como veterinária, não tinha noção da importância de você manter uma ração apropriada para aquele animal. Não digo manter Royal, Biofresh para todo mundo, tá? Mas uma dieta que se adeque à necessidade do paciente, à necessidade do tutor, que nem sempre ele consegue comprar aquela ração Royal, Biofresh, ND. Então, a gente tem que estar ciente disso. Mas dentro das possibilidades daquele cliente, eu vou oferecer a melhor dieta possível. Já conheci muita gente que veio pra mim comendo ração de baixa qualidade, baixíssima qualidade mesmo. E foi porque estava no mercado e comprou. Ela não tem noção que existe uma diferença entre uma ração simples de mercado, essas que você acha em qualquer lugar, em qualquer pet shop, em qualquer mercado, para uma ração de boa qualidade. Qual que é a diferença? Por que eu vou dar uma ração tão cara pro meu cachorro? Qual vai ser a diferença? Qual vai ser o benefício? Ou por que eu vou fazer dieta caseira? Então tem muita coisa para conversar aí. Tem muita coisa que os veterinários mesmo, muitas vezes não sabem passar essa informação pro cliente. Então, a parte de ração hoje em dia para mim é muito complicada. Eu saí da pós-graduação, eu achei que eu fosse entrar cada vez mais na dieta caseira. Mas não. Hoje eu tenho total ciência que tem animal que não é pra comer dieta caseira. Porque o tutor não vai fazer direito. Ou porque não dá mesmo, a pessoa não tem tempo e não dá pra comprar de fora. Enfim, então tem gente que não nasceu pra dar dieta caseira pro bicho. Tem que ser ração mesmo. Tem que ser o comercial e básico. Mas o correto, até com ração, é passar com um colega que tem especialidade na nutrição. Porque tem muita coisa que muda. É isso que eu queria passar pra vocês. Tem muita coisa que muda de uma ração pra outra, tá? Escolher ração não é fácil. Tem muita ração no mercado, tem muita coisa pra ver. Então, escolher ração é complicado. Boa noite, Elaine. Tô mais na introdução ainda, tá? Não falei de muita coisa diferente ainda. A Janice falou, eu dava ração por achar que era pensado para meu bebê. Hoje eu vejo como a dieta tem que ser avaliada pelo veterinário. Exatamente. Não digo de todo mundo começar a dar dieta caseira, não é isso que eu tenho em mente hoje. Sabe, é totalmente diferente. Mas você passar por um veterinário que conheça de ração e saiba os benefícios de cada uma, por que eu faço uma e não faço a outra, para aquele animal qual que é o melhor. Então isso interfere demais. Tipo de comedouro. Gente, isso interfere demais, principalmente para gato. Então é um dos pontos da qualidade de vida.
tá? Parece besteira, não é. Então, para cachorro e para gato, hoje a gente sabe que o ideal é comer, que o comedouro seja mais ou menos na altura do ombro. Para os dois, tá? Isso facilita a digestão, evita dar problema aqui na cervical, problema de coluna. Então, é bem importante, até se você for pensar, por gravidade mesmo. Quando o alimento entra, ele vai descer mais fácil do que se o animal tiver que comer direto do chão, assim, o pote direto no chão. Outro ponto para gato, nunca usar comedouros de plástico. Foi o tema do meu TCC da graduação. A gente fala que, assim, existem alguns relatos de gatos que adquiriram hipertireoidismo, que é o excesso do iodo, né, excesso de hormônios da tireoide, por conta do comedouro de plástico. Não é assim 100%, tá? É comprovado ainda, mas existem alguns estudos que mostram. Então, pelo sim, pelo não, eu não recomendo usar comedouro de plástico para gato. E para cachorro e para gato, lembrar de sempre usar o comedouro na altura do ombro. Obesidade. Outro ponto que eu não preciso nem falar, né, pessoal? Da importância de você manter o animal num peso correto. Aquele cachorro que eu sempre falo dele também nas últimas lives, que é o Max, um Golden, que eu perdi há mais ou menos um mês. Ele mexeu muito comigo, porque era um animal muito bonzinho, assim, muito amoroso, sabe? Que eu gostava demais dele. E a gente perdeu ele pra doença do carrapato e pra câncer. Então, assim, ele tinha um sobrepeso muito importante, era uma obesidade mórbida. Ele devia ter mais ou menos 75 quilos a última vez que eu pesei. O normal, o ideal para o tamanho dele seria ter por volta de 40. Então, é uma diferença muito grande. Ele tinha quase o dobro do que ele devia ter de peso, porque ele tinha hipotireoidismo. Então, a gente vê que, principalmente em raças de tipo Golden, Labrador, você vê uma grande diferença quando o animal tá dentro do peso. Não só pela parte articular, que é super importante nessas raças, né? Mas porque animais acima do peso, principalmente dessas duas raças, têm uma enorme predisposição a ter câncer. E é o que a gente não quer. Câncer é o que a gente não quer. Câncer e problema renal, eu falo que assim, acho que são as piores, junto com a doença do carrapato. Esses 3 pontos são, assim, coisas que eu tenho pavor de tratar, porque são muito complicados. E eu faço o possível para não deixar os meus pacientes nesses 3 quadros. Hoje eu tô tratando uma cachorrinha, ela tá comigo há mais ou menos uns 45 dias tratando comigo. Ela tem problema renal e, assim, hoje, vendo tudo que ela tá passando em casa, tudo que os donos estão passando, me dá desespero, me dá agonia, porque é um caso muito complicado. Ela tá numa fase bem complicada da doença e a gente se sente de mãos atadas. Então a doença renal é muito difícil. Exatamente, Janice. Por isso que eu falo na consulta comigo, não, seja de rotina, seja de nutrição, enfim, qualquer uma, eu pergunto qual é a dieta do animal. Ontem, gente, falando nisso, ontem eu atendi um pitbull de 13 anos de idade. Ele come dieta caseira há uns 7 anos. E ele viu na internet, tá? Não importa o site. Mas ele viu na internet e a dieta dele, pasmem, era a base de frango, cenoura e brócolis. Mais nada. Não tinha uma fonte de carboidrato, não tinha um suplemento, dieta totalmente desbalanceada, não tinha uma fonte de óleo, não tinha nada. Uma fonte de gordura, nada. Era isso. Brócolis, cenoura, frango. Há anos. Vocês têm noção de como esse organismo tá desbalanceado? Porque o dono dele achava que isso era certo. Não tava fazendo por maldade, de jeito nenhum. Dá pra ver que ele realmente gosta do animal. Ele passou comigo na consulta de nutrição, a gente balanceou a dieta, mas por conta desse absurdo que tava essa dieta, ele desenvolveu problemas por conta disso. Ele tá com pancreatite, ele tem problema no fígado, e assim, sabe, não tem nem o que falar. Que era uma dieta, eu nunca tinha visto isso, gente. Você oferecer frango, cenoura e brócolis por anos, sem suplementar nem nada. Complicado, né? Muito complicado. Água, sempre à vontade. Lembrar, como a gente falou na live da semana passada, sempre medir.
A quantidade é muito importante. Você mediu uma vez, viu que tá dentro do normal, lembrando que para cachorro é de 60 a 80 ml por dia por quilo e para gato é de 60 ml de água por quilo por dia. Você conseguindo medir o que é normal, se o animal começar a beber mais, você vai perceber. Vai ser muito nítido se ele começar a beber mais água do que deve. E aí você vai estar esperto para poder correr pra gente descobrir o que tá acontecendo. Cuidado com o pelo. É outra coisa muito importante que ajuda muito, de uma maneira geral. Por quê? Escovação. Outro dia eu recebi uma foto de um gatinho, tava assim, todo cheio de caspa. Era falta de escovação. A partir do momento que a gente implementou isso na rotina, tudo mudou, tudo melhorou, a qualidade do pelo do gato não ficou mais com essas caspas e não tá soltando mais pelo, só o fato de escovar. A Janice falou, mas a internet mostra como se fosse a melhor dieta. Exatamente. O pessoal usa muito o Dr. Google, não só na medicina humana, na medicina veterinária também. Tem muita gente que vem pra mim, no sábado mesmo eu atendi um cachorro que a pessoa não confiou muito no meu diagnóstico e ficou meio assim, né, não sabia o que fazer e viu tudo na internet. Então assim, o que tá na internet é aquilo que uma pessoa escreveu. Tipo, tá num site, uma pessoa X escreveu a experiência dela, pode não se adequar ao seu animal. Pode não se adequar àquela situação. Então é muito complicado. Tudo que você pega da internet não dá pra confiar. Não dá pra confiar mesmo. Às vezes pode te acalmar demais, falar que não é nada, quando pode ser muita coisa, ou pode falar que é tudo e pode não ser nada. Tem os dois casos. Então, cuidado com os pelos, escovação, lembrar do tipo de shampoo. Tem animal que tem problema de pele, tem problema, né, de oleosidade ou falta de oleosidade, infecção e tal, não pode usar qualquer shampoo. Então, precisa desse auxílio nosso. O Furminator, não sei se todos conhecem, para animal que perde pelo, ele é como se fosse uma escovinha que você passa e ele tira todo aquele excesso de pelo que ia cair na casa. Ele tira de uma vez. Você usar essa escova, esse Furminator, uma vez por semana, ajuda a diminuir totalmente a queda de pelo. E, além disso, para gato, evita de acumular bola de pelo, porque ele não vai lamber, né? Que foi até o tema daquele quiz que eu fiz há uns 3 meses, mais ou menos. Tosa no bumbum. Gente, isso é outra coisa. Outra coisa que é uma coisa, assim, tão besta, que a gente não se toca, mas a gente já pegou, assim, alguns casos lá no pet de animais que a pessoa não se tocou, que tinha que fazer a tosse higiênica, que tava precisando, e os pelos fecharam o bumbum do animal. Fecharam totalmente, não tinha saída para as fezes, né, poderem serem excretadas. Não tinha saída, tava totalmente fechado o bumbum do cachorro. Nunca vi com gato, tá? Normalmente cachorro. Mas, assim, é uma coisa tão simples. Pedir a tosse higiênica e tal, e a pessoa às vezes não se toca. Então, tudo que eu vou falar aqui são coisas simples mesmo, que a gente pode fazer, começar a mudar hoje, para melhorar a qualidade de vida do nosso animal. Exatamente, tava totalmente fechado. E é animal, assim, de dentro de casa, era um Shih Tzu, Lhasa, sabe, York, acontece muito. A pessoa não tem essa noção. E aí tava tudo machucado. O cocô tentava sair, não conseguia. Aquilo totalmente fechado, não tinha saída para as fezes. E, né, a pele ali na região toda inflamada, toda infeccionada. Eu não sei há quantos dias estava daquele jeito. Então é uma coisa muito simples que a gente pode mudar. Pode começar a melhorar hoje. Outro ponto, tosar, não tosar. E agora, né? A gente tá na época de frio, tosa, não tosa. Eu vejo, assim, a gente tem animais que a pessoa prefere tosar, mesmo no frio, deixa baixinho e tal. A gente sabe que a tosa, assim, não sendo pra Spitz, que aí não pode ser Spitz, show, não pode ser máquina, tem muita gente que faz. Mesmo no frio, acaba tosando baixinho, aí prefere usar roupa. Tipo, tem um Shih Tzu, Lhasa, e prefere deixar baixinho e usar roupa. Acho que é mais higiênico, né? Do que deixar o animal de pelo longo. E então acaba fazendo dessa maneira. Eu não vejo problema nenhum, tá?
Tem veterinário que é contra a tosa. Eu não vejo grandes problemas. A tosa não vai interferir muita coisa. Então, se pra você é mais higiênico. Exatamente, Janice. O Smart, gente, ele operou com a doutora Bianca, nossa ortopedista, em fevereiro. Que ele tinha uma luxação de patela, um probleminha no joelho. Aí, por conta disso, quando operou essa pata, ele não conseguia apoiar muito bem ela. Ele começou a sobrecarregar o peso pra outra patinha. Aí o que aconteceu? A que operou em fevereiro tá perfeita, tá ótima, só que ele rompeu o ligamento da outra, porque começou a forçar. De tanto ele pisar pra não pisar a que tava operada, começou a pisar a outra, rompeu o ligamento dela. Então, faz 10 dias, né, Janice? Se eu não me engano. Ele agora teve que operar a outra. Então, agora ele tava com essa patinha tosada desde fevereiro, né? Aquela tosa baixíssima de cirurgia. E agora ele tosou a outra. Então, ele tá com as duas patinhas de trás tosadas, totalmente na zero. E o resto do corpo peludo. É uma tosa diferente, tosa alternativa. Ai, gente, uma coisa muito importante para falar aqui, cuidado com pele. A gente tem muitos animais brancos, principalmente bulldog, que não tem pelo, né? Então, além de ser um animal branco, mais sensível, é isso mesmo, 12 dias. Um animal de pele mais sensível, ainda não tem pelo, o bulldog. Bulldog, Bull Terrier, Pitbull, enfim, todos esses que têm a pele branca, o pelo branco, e não tem pelo. Solange, boa noite. Então, a gente sempre indica protetor. No verão, não tem como escapar, principalmente nessas regiões brancas. Tem animal que tem uma parte do corpo branca, outra parte de outra cor. Aí nessa outra cor não tem tanto problema. Mas nas regiões mais claras, que são brancas mesmo, aí tem que passar protetor. Eu indico protetor de neném, tá? Não precisa ser... Tem duas marcas veterinárias, mas são bem caras. E eu não vejo necessidade, tá? Pode ser protetor de criança mesmo. Não tem problema. A importância da tosa higiênica de uma maneira geral, para não escorregar. Então, aquele pelo que fica embaixo da patinha faz muita diferença. Para animal que tem problema de coluna, problema de articulação, enfim... Os animais idosos precisam manter essa tosa higiênica sempre em dia, porque o piso dentro de casa é sempre piso liso, né? E para eles escorregarem e piorarem essas dores de articulação e coluna é muito fácil, muito fácil. Manter o olhinho limpo, tem gente que gosta de manter o pelo comprido aqui na região dos olhos para poder prender, né? Sobe o cabelinho e prende em cima. Mas se for o caso, aí sempre manter preso. Lembrando que lacinho você tem que tirar uma vez por dia. Não pode ficar de lacinho ad eterno. Para essas fêmeas. Ou macho que tem o pelo mais longo na região do rosto, né? Eu tenho 2 clientes que aconteceu de perder totalmente. Elas estão carequinhas, assim, na região de cabeça, por uso de laço, sem... Assim, totalmente refreado, sabe? Não tira. Tá lá 2 semanas. Faz 2 semanas que tomou banho, o laço continua lá. O laço que o tosador colocou. Isso não pode acontecer. Importância de acostumar o animal a usar rampa ou escada para subir na cama e sofá. Aquelas rampinhas que você vê no pet shop para vender, sabe? Animal de porte pequeno, eles têm muito problema de coluna. Então a gente tem que acostumar desde novinho, não precisa ser assim de filhote, tá? Mas 2, 3 anos você acostumar o animal a subir dessa maneira. Porque depois, mais velho, com os seus 8, 9, 10, 11 anos, ele tem um problema de coluna, ele vai ver aquela escada, aquela rampa ali, ele não vai saber o que fazer com ela. Então, acostumar desde novinho a essa situação, a essa rotina, é muito importante. Pra não ter que fazer isso depois, de uma maneira muito pior. Piso antiderrapante para porte grande faz uma diferença enorme. Eu tenho uma cliente que ela tem um vira-lata, ele tá com 1 ou 2 anos, agora ele é bem jovem, e a gente descobriu sem querer que ele tem um problema grave aqui na bacia, no coxal. Ele tem uma displasia muito importante. E eu fui fazer raio-x de outra coisa, não me lembro o que era, e sem querer eu descobri a displasia. E ela, o que aconteceu? Ela trocou o piso inteiro do local que o animal fica, porque era piso liso, e ela trocou pro antiderrapante, por conta dele. Oi, pessoal, boa noite. Então faz muita diferença, tá? O antiderrapante faz muita diferença. Outra coisa que eu queria falar, pessoal, é a importância da limpeza
de casa com um produto legal. Eu gosto de usar a amônia quaternária. É, o gordinho. Aqui o gordinho. Eu gosto de usar a amônia quaternária. É um produto veterinário, tá? Então ele é totalmente hipoalergênico. Inclusive para animais que têm atopia, tem alergia de pele, você não tem problema de usar. Tem algumas marcas no mercado. Eu gosto do Herbal ou do Esteril, qualquer um dos dois. Para limpar a casa não tem igual. É o que a gente usa lá na loja também. E ele mata vírus, bactéria, inclusive o Covid, tá? Vírus, bactéria, fungo, protozoário. Então ele é ótimo pra giardia. Ele é bom pra tudo, assim, sempre. Eu só uso ele. Enriquecimento ambiental. Uma dica que eu tenho pra dar pra vocês é sempre fazer rotação do brinquedo. Então não deixar tipo, sempre aquele mesmo brinquedo, sempre. Sabe, deixar aquele mesmo brinquedo lá, o animal vai enjoar. Ele não vai querer mais aquele brinquedo e você vai achar que é frescura. Ah, não quer mais. Se você fizer a rotação, na cabeça dele sempre vai ter coisa nova, sempre vai ter brinquedo novo, sempre vai ter brinquedo muito legal. Então, tipo, deixa uma semana, aí você guarda, coloca outro e sempre vai rotacionando, pra sempre ter brinquedo legal e novo pra ele. Importância da higiene bucal, a gente já falou. Importância de limpar a boca, né, a escovação e tal, com lencinho umedecido, de preferência. Maravilhoso aquele lencinho da Ibasa. E região de ouvido. É muito importante fazer a limpeza. Por quê? A gente tem muito problema de ouvido, né, hoje em dia. Assim como de pele, a gente pega muito problema de ouvido. E em cachorro, tá? Gato é muito difícil eles terem qualquer problema otológico. Mas sempre manter o ouvido limpinho. Se vai no pet toda semana, tipo a Camila, o Smart, tá sempre lá com a gente, não tem necessidade. Mas se é um animal que toma mais banho em casa, sempre tomar cuidado, tá? Possibilidade de entrar água, então sempre ver como que tá de cheiro e tal. É muito importante. Região de olho, tem uma dica bem legal pra dar pra vocês, que uma amiga oftalmo me passou. Tem muita gente que faz a limpeza da região dos olhos com sorinho fisiológico. Eu tenho uma opção melhor ainda. É você fazer um chá de camomila, deixa esse chá na geladeira, tipo 4, 5 horas para ele ficar bem geladinho e você vai limpar com essa solução, com esse chá. Ele na geladeira dura uns 3 dias. Oi, Grácia, boa noite. Então, ele é muito legal, ele alivia a dor na região, a inflamação. Então, assim, ele é muito interessante, o chá de camomila. Ajuda bastante, muito mais do que a solução fisiológica, que é só um líquido, tá? Então, o chá de camomila ajuda, é bem legal. Ai, gente, outra coisa. Vou aproveitar que o gordo tá aqui e vai super me ajudar. Não peguem os seus animais pelos bracinhos, por essa região aqui. Não peguem, de jeito nenhum. Não importa se é gato ou cachorro. Por quê? Isso aqui sobrecarrega muito essa região. Exatamente, Camila. Lenço umedecido pra região dos olhos também é bem legal. Também ajuda. Dependendo de qual for, me fala aí qual marca que você comprou, se é humano, se é veterinário, se manda manipular e tal. A gente vê qual que é. Então, nunca pegar pela região dos bracinhos. Se você vai pegar na barriga, eu vou mostrar aqui com o gordo. Peraí. Modo correto de pegar. Assim. Certo? Nunca pegar o animal assim. A não ser aqui que eu tô apoiando na minha perna. Ele não tá suspenso, tá? Mas você fazer isso aqui é horrível. É horrível pra coluna e pra articulação do animal. Dara, dá licença. Ai, gente, uma coisa tão importante que a gente vai falar agora. Ensinar a administrar a medicação desde jovem. Uma das coisas que eu falo na consulta de filhote. Você diz o olho, pode fazer, tá? Não tem problema. Mas a solução, o chá de camomila é melhor ainda, por ter ação anti-inflamatória. Então, uma das coisas que eu sempre falo na consulta de filhote, na primeira vacina, é você ensinar a pessoa a administrar a medicação desde jovem, desde filhote, assim, desde novinho. Por quê? A gente pega muitos animais com seus 8, 9 anos de idade que nunca tiveram nenhum problema de saúde
E com essa idade você precisa começar a administrar a medicação. Você não consegue. Não consegue, aquela pessoa que não tem muita dificuldade, tem que ficar se matando, às vezes não consegue fazer a medicação da forma que precisa, porque o animal não aceita. Né? Com essa idade você começar a oferecer, ele não vai aceitar mesmo. Não sabe o que é aquilo, o que você tá enfiando na boca dele, sabe? E muitas vezes separa da comida, tá? Sim, pros olhos, chá de camomila pros olhos. Você fazer um chá de camomila, deixar lá na geladeira 3, 4 horas, já é o suficiente, ele fica bem geladinho e tem uma ação anti-inflamatória bem legal. Ele alivia muito a coceira, inclusive para animais que têm problema ocular. Aí pede para fazer a medicação injetável. Exatamente. Facilita, né? Facilita, fica muito mais caro, nem se compara, mas acaba facilitando, é uma opção. Que mais? Desde jovem, estimular a dormir na sua caminha. Quando mais velhos, principalmente aqueles de porte grande, eles têm muito problema de escara, aqueles machucados que ficam no cotovelo, sabe? Cotovelo, aqui na região do joelho, porque são animais pesados que ficam em cima dessa região o tempo inteiro. Eles ficam mais deitados, aí fica no chão, às vezes é um piso mais grosso, acaba machucando. Então, estimular o animal a dormir na caminha dele desde filhotinho é muito importante. A Dara odeia cama, mas isso é um costume dela. Tipo, ela nunca gostou muito, sabe? A gente tentou estimular, ela sempre teve caminha, mas é dela, ela é muito peluda, então ela não gosta muito de dormir na cama. Mas é muito importante. Hoje eu tô tentando com cobertor. Cobertor ela se adaptou melhor do que cama. Ela gosta mais. Não, pode ser só com água, não tem problema. Não tem problema mesmo, tipo, não vai causar nada. Mas para animal que tem infecção, que tem qualquer problema, tem secreção em excesso, o chá de camomila é melhor ainda. Importância do uso da coleira de identificação, gente. Quantas vezes a gente já não viu na internet tutores desesperados pedindo, pelo amor de Deus, ajuda para encontrar o seu animal que fugiu? Quantas vezes? Eu falo que essa situação, ela não é... Ninguém imagina que vai acontecer. Oi, Júnior, boa noite. Ninguém imagina que vai acontecer uma coisa dessa, gente, que o animal vai escapar. Não é uma coisa que você consegue prever. Tipo, não vai acontecer. Não vai, como não vai acontecer? Então não tem como saber, às vezes escapa mesmo, eles são safados. E nessa situação que a gente tá vivendo ainda, todo mundo dentro de casa e tal, às vezes o animal tá desesperado pra dar um passeio, porque a gente não tá podendo sair e tal, e acaba escapando. Então muita coisa pode acontecer. Usar a coleira de identificação é essencial, é obrigatório. A Cristel comprei uma escada, mas ela não gostou. Eu tenho que pegar ela, pôr na cama ou no sofá e quando ela quer descer, ela avisa. Exatamente, Camila. Provavelmente ela não foi acostumada desde filhotinho, né, a essa situação. Então ela não sabe o que fazer com a cama, com a escada. Ela não sabe subir, tipo, ela não sabe descer. Então, e pra ela seria muito importante porque ela tem problema na coluna, né? Então seria importante ela usar. Ainda bem que ela te pede. Ela pede pra subir, pede pra descer e tal, então isso ajuda. Oi, pessoal, boa noite. Saudade, Júnior. Saudade de vocês. Da Morinha. O Júnior tem uma pitbull tão gostosa, gente. Tão gostosa que vocês não têm noção. E vamos lá. Estimular a dormir na cama, coleira de identificação. A parte de cachorro eu acabei. Então, como eu falei no começo da live, eu tentei simplificar o máximo possível, porque tem muita coisa pra falar aqui. Tentei não falar muito de filhote, nem de idosos, porque eu vou ter uma live só pra isso, só pra gente falar desses dois grupos. Então aqui eu tentei falar mais de uma maneira geral, mas eu tenho algumas dicas pra gatos, em especial. Gato, gente, essencial rede de proteção. Eu tenho amiga veterinária que já perdeu gato, porque pulou do apartamento, acho que era do segundo andar, se não me engano. Ela se sentiu mal, se sente mal pro resto da vida, assim, uma coisa que você não consegue compensar. Porque todo mundo avisou e ela falou, não, ele é novinho, na época, se eu não me engano, ele tinha tipo 2 meses, 3 meses. E ela falou, não, ele não vai pular, ele é muito novinho, sabe, não tem necessidade, quando ele tiver com 1 ano eu ponho. Não deu tempo, o gato pulou. Semana passada, acho que foi no sábado, um gato aqui do meu prédio pulou do 13º andar. Não teve como salvar, não teve o que fazer, sabe?
E a pessoa às vezes não tem essa noção da importância. Não só para o gato não fugir, para casos de casa, residência mesmo, mas para apartamento. Às vezes a pessoa fala, ah, não, aqui no 20º andar ele não vai pular. Ele vai ver que é muito alto e não vai pular. Gente, se o gato vê uma pomba lá longe, não importa, ele vai pular. Ele vai tentar pegar o passarinho, ele vai tentar pegar a pomba. Se ele vê um mosquito, ele vai tentar pular. Então não tem jeito. Acontece. Lembrar que gosta de rotina. O gato sempre gosta de rotina. Então qualquer coisa, além do normal, pro gato é muito complicado. Seja a saída de uma pessoa de casa, a entrada de uma pessoa, eu digo de ir morar, tá? Não uma visita, mas alguém novo entrar para morar em casa ou sair, é muito complicado. É muito difícil. A entrada de um novo animal, a saída de um novo animal, a morte de um animal é muito difícil. Quando eu perdi a gordinha há 2 anos, o gordo sentiu demais, ele ficou muito depressivo. Então, assim, eles sentem muito mesmo. Qualquer alteração de rotina para gato é muito complicado. Qualquer coisa mesmo. Eu tenho vários pacientes, várias situações de animais que foram, por exemplo, no veterinário para uma cirurgia, que ficaram 24 horas fora, ou sei lá, às vezes pra coisa simples, tipo, foi tomar banho ou foi pra uma consulta mesmo e já voltou. O animal que ficou em casa, o gato que ficou em casa, não aceitava mais aquele que saiu. Não aceitava mais o cheiro e eles começaram a brigar. Então, tudo pro gato é muito difícil. Tudo pro gato tem que ser pensado de forma muito tranquila, sabe? Você introduzir um gato em casa para um animal mais velho não é fácil. Eu tenho várias situações, vários exemplos para mostrar para vocês que os gatos sentem muito. Então, o que é importante é a gente estimular o gato a sair de casa para uma consulta de rotina, para ele ver que tá tudo bem no veterinário, que o veterinário não é só aquele que pica, aquele chato que toda vez que vai lá ele vai dar vacina, sabe? Então, sair para uma coisa que é legal, sair para ficar tudo bem. Pro gato é muito importante, porque quando ele estiver mais velho, precisar coletar um exame de sangue ou na consulta de rotina, ele não vai dar aquele trabalho. Oi, Emily, boa noite. Não vai ser aquele animal que eu vou precisar de 5, 6 pessoas para coletar o sangue de um gato, sabe? Então, tudo isso é muito importante. Toda essa manipulação do gato, mesmo com ele saudável, mesmo estando tudo bem, é muito importante. Não sei se vocês conhecem, quem tem gato aqui, eu acho que só a minha mãe que tem gato, mas o Feliway, não sei se vocês já ouviram falar, é um produto que é um feromônio, é o feromônio do gato, a gente chama de feromônio do bem-estar do gato. Ele é muito, muito legal, assim, ele funciona muito bem. A gente usa lá no pet, no banho tosa de gato, na parte lá de gato específica. Ah, você também, né, Júnior? Verdade, tem as 2 meninas. A gente usa ele lá no banho tosa pra dar banho, pro animal se sentir mais tranquilo. Quando eu atendo o gato, eu também ligo ele na tomada. Então ele tem tanto a versão de ligar na tomada, de você deixar fixo lá. Ele constantemente na tomada, ele dura mais ou menos 30 dias. Ou tem o spray. Então o spray a gente costuma usar pra espirrar no avental, antes de atender um gato. Um avental específico pra gato, sempre. Toda uma roupa diferenciada, todo um atendimento diferenciado pra gato. E lá no banho tosa a gente usa na tomada sempre. Tirar o sininho da coleira para gato é importantíssimo para eles. Oi, Thaís, boa noite. A Thaís é outra amiga, ela é veterinária também, a gente se formou junto, ela é endócrino. Alguns de vocês podem ter passado com ela já também. Então, assim, tirar o sininho da coleira para gato é muito importante. O gato, ele é carnívoro. Então, ele é estritamente carnívoro, que a gente chama. Ele só aceita a proteína como fonte de alimento principal. E assim, você pensa no gato sendo carnívoro, ele vai tentar caçar uma presa, ele vai tentar caçar e tá aquele barulho na orelha dele o tempo inteiro. É muito incômodo, não só assim, por ele ser carnívoro e se frustrar de não conseguir a presa, porque vai fazer barulho e a presa vai embora, mas pela situação, deve ser horrível. Para um gato, mais ainda. Oi, Flávia, boa noite. Então, assim, a minha parte acabou, tá? O que eu tinha separado para falar para vocês acabou, era isso. Queria saber se ficou dúvida. Eu tentei focar bastante na parte de adultos, porque como eu já falei, a gente vai fazer uma parte só para filhote no mês de julho e a gente vai fazer uma parte só de idosos.
Oi, boa noite, pessoal. Então, eu tentei focar mais na parte de adulto. Falar, assim, mais do geral mesmo. Semana que vem o tema é vermifugação, a necessidade de fazer, não fazer, quando a gente faz, quando não faz. Aí, em julho, eu vou continuar com o mês da prevenção. Eu ia passar para dermato, mas como ficaram muitas dúvidas ainda com relação a esse tema, eu vou manter o tema prevenção. Então, em julho, eu vou falar de prevenção em filhote, prevenção em idoso, doença do carrapato, que é uma coisa que está, infelizmente, muito presente na vida de todos nós veterinários. E a gente está tentando fazer o possível para tirar isso da vida dos nossos pets. Oi, Vivi, boa noite. E vou falar também de castração. Uma live só de castração para tirar todas as dúvidas. Fazer, não fazer, quando faz, quando não faz, qual que é o problema de fazer, de não fazer. Porque, assim, eu sou a favor de castrar todos os animais, tá? Isso não tem um porém. Como a vacinação, por exemplo, que eu sou a favor de fazer um protocolo personalizado. A castração não tem o que falar. A castração eu sou a favor de fazer para todos. Mas existem momentos, tá? Existem momentos pra gente fazer a castração. E eu gosto de deixar o tutor muito ciente do risco de você fazer, por exemplo, para fêmea, você fazer antes do primeiro cio, você fazer depois do primeiro cio, qual que é o risco de cada situação. Para macho, se eu faço um gato, por exemplo, se eu faço ele com 5 meses de idade, quais são os riscos? É bom? Não é? Eu vou esperar completar 1 ano? Qual que é a indicação? É tudo que a gente vai falar na parte de castração. Ficou alguma dúvida? A gente tem 15 minutos para tirar dúvida. Aí, se estiver tudo bem, a gente volta na semana que vem com o tema vermifugação. Deu para entender, Flávia? Você chegou no final, mas vai ficar... Eu já vou colocar aqui no IGTV o vídeo. Aí você assiste e qualquer coisa me chama. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não consegui me expressar direito, tá? Tudo certo, pessoal? Júnior, alguma dúvida? Janice? Ai, que bom. Eu tentei realmente tirar coisas bem simples, assim, do meu dia a dia. Coisas muito tranquilas de você fazer, que melhoram mesmo a qualidade de vida, a expectativa de vida do animal. Que fazem muita diferença. Você poder acompanhar todos esses itens... Assiste, Flávia, e depois você me conta, tá? Me conta o que você achou. Então, pessoal, boa noite. Eu fico feliz que eu tenha conseguido falar tudo, que eu tenha conseguido explicar tudo da maneira correta, que vocês tenham entendido. Espero que tenha sido produtiva essa live para vocês, que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando dos temas que eu tô propondo aqui também. Continuo super aberta a temas, porque vocês que me falam o que vocês têm dúvida, o que a gente é legal falar, o que não é. Então vão me falando. Fico feliz que essa live tenha surtido algum efeito pra vocês, tenha sido legal. E então eu espero vocês na semana que vem, pra gente falar de vermifugação. Tá bom, pessoal? Então a gente se vê na semana que vem. Obrigada, gente. Boa noite. Que bom, Janice. Você não existe. Gente, a Janice é assim... É aquela cliente que não existe mesmo. Gosto demais do Smart. E eu tô sendo muito mimada por ela. Toda semana eu ganho presente. Tô ficando mimada. Então tá bom, pessoal. Obrigada, viu? Boa noite. Boa semana pra vocês. E até semana que vem. Um beijão.